Boa tarde a todas e a todos e a todes. E eu fui, enfim, chamado para comentar sobre essa ideia das manifestações culturais, né? Esse é um assunto, eu vou ser bastante breve, mas estamos numa universidade, é sempre bom lembrar isso, né? A minha formação é em artes visuais, mas ela foi feita toda dentro dessa estrutura que é muito mais universitária do que uma escola de belas artes. Então, o contexto geral, principalmente do USP Pensa Brasil, mas em particular o dos eixos temáticos, é de trabalhar a interdisciplinaridade que uma universidade desse porte, com essa importância, ela tem. Naturalmente ela tem, organicamente ela tem. Mas como que aprimorar esses recursos interdisciplinares? E eu vejo os eixos nessa toada, e muito disso vem da experiência do Instituto de Estudos Avançados dessa universidade, que foi criada para fomentar, né, a interdisciplinaridade. Existem interdisciplinaridades que são mais fáceis, assim, entre aspas. Nada é fácil, mas de ocorrer e de produzir, né? Ciências sociais com humanidades, ou dentro de física e matemática, né? Isso a gente vê e recorrentemente isso acontece, seja em certas unidades ou entre unidades, mas também em instâncias como o Instituto de Estudos Avançados. Mas uma difícil interdisciplinaridade é quando você começa a conversar com áreas que foram separadas num processo mesmo que tem muito a ver com a história da ciência, mas também a história da civilização ocidental, né? Separou-se a arte da ciência, né? Então, de lá para cá são centenas de anos, né? Esse processo teve alguns momentos onde há uma conversa. Eu recomendo muito que no site do IA, na cátedra que eu coordeno de Arte, Cultura e Ciência, houve um debate muito importante de uma das titularidades, que era da relação arte e ciência, com Paulo Reckenhoff e Helena Nader, que é a nossa primeira presidenta da Academia Brasileira de Ciências, né? Ali foi feito um paralelo entre Leonardo da Vinci e Cildo Meirelles, artista brasileiro contemporâneo, justamente desses artistas cientistas. E quando o professor Arlindo me procurou, precisamos ter atividades culturais em eventos importantes para a USP. Num almoço, eu disse a ele, sim, também concordo, mas nós temos que trazer o universo da cultura, o universo da arte, no mesmo patamar em equivalência à ciência, não é? Então, nada contra, pelo contrário, eu acho que a USP tem excelentes artistas, principalmente a música, ela é muito acionada para, nesses momentos, fazer um pequeno concerto, uma pequena apresentação, mas o que a gente tem aqui é um tipo de um laboratório. Falar assim, não, é possível termos um artista, mas é essa ideia que nos une, o que une inevitavelmente e de forma indissociável é justamente a relação de pesquisa, o que une arte com ciência. A arte produzida na universidade é uma arte baseada em pesquisa. Então, a gente tem mestrado, a gente tem doutorado, a gente tem formação, né, da hierarquia dentro da universidade. E o que nós fizemos, Lúcia Maciel e eu, que somos coordenadores do eixo Cultura e Artes, além do incentivo do Arlindo, que foi muito interessante, que ele acionou as universidades irmãs, Unesp e Unicamp, de trabalharmos numa pequena rede, né, e pensarmos o que seria interessante compartilhar com vocês nessa tarde e aqueles que nos assistem também online, né? E chamamos, então, eu queria muito, com muito carinho, com muito orgulho, eu diria até, chamar a Regina Silveira. É uma artista, pesquisadora, professora, fundamental
para o desenvolvimento ou para a criação de um departamento de artes plásticas, que ainda eu gosto muito desse termo, mais do que artes visuais, que foi e continua sendo modelar para o Brasil e eu diria até na América, nas Américas, né, latinas, enfim, como referência. E ali também se implantou, na década de 70, 80, a pós-graduação. E Regina, então eu brinco com ela, mas ela é, de fato, uma professora que participou dessa criação do departamento, tanto aqui como também o da FAAP. Regina, por favor. Ok. Que eu trouxe para esse evento aquilo que me provocou a própria natureza do evento, que é a Universidade Pensa Brasil. Então, eu pensei que eu poderia trazer aqui o viés considerações sobre o viés da arte que pensa o espaço público, que pensa o social, que pensa a cidade, que pensa o lugar. Então, eu tenho a convicção de que é no espaço público, fora dos espaços protegidos da arte, que ela exerce mais plenamente a sua função mais radical, que é de ancorar nosso conhecimento do mundo, sem precisar que ela seja amável, que ela seja bonita, ou que ela seja inspiradora. Basta estar lá, como diferença que provoca a nossa percepção. Certamente é uma função poética e também uma função política. Entretanto, eu não vou fazer uma fala genérica sobre arte pública, porque tomaria muito tempo e seria muito complexa, mas quero fazer um resumo da minha própria trajetória nesse terreno, que é bastante difícil, mas ainda levando em conta que, com as mídias digitais, a concepção de espaço público hoje é ampliada e estendida de diversas maneiras. Então, no início dos anos 70, quando eu comecei a trabalhar na USP e na FAAP, eu tinha um repertório comum aos artistas que pós-conceituais, como eu, que eram anti-sistema da arte, anti-museus, anti-mercado, e que produziam uma arte radical, a maioria desses artistas dedicada ao ensino. Era um modus vivendi. No exterior, Joseph Beuys, Robert Morris, Luiz Kamenisser. No Brasil, Amélia Toledo, Júlio Plaza, Nelson Lerner, Anabela Geiger, enfim. Em termos de arte pública, eu estava atenta a ações urbanas entendidas como intervenções que provocavam surpresa e mesmo celeuma, como as de Alan Kaproff, que preenchia becos com pneus velhos, e Richard Serra, que fazia esculturas enormes, interrompendo o trânsito das pessoas. E nesse terreno foram marcantes acontecimentos como os Encontros de Pamplona, em que eu participei em 72, que num período plenamente franquista ainda, tomaram a cidade com eventos radicais de performance em multimídia para homenagear o músico John Cage. Então, minha primeira intervenção urbana... Minha primeira intervenção urbana foi a distribuição de 500 cópias em xerox desta receita de pudim arte brasileira, que essa distribuição eu fiz sozinha, no alto da escada rolante da saída do metrô da Sé. Essa receita de pudim é uma receita transformada de pudim de coco, que eu transformei no pudim arte brasileira, trocando os termos, para dizer da minha crítica, me manifestar sobre um tipo de arte política que encontrava ao meu redor, nesse tempo, no Brasil, de conteúdos retóricos, realizada com meios tradicionais, em formato confortável para estar em cima do sofá, e para uma crítica de arte bastante formalista que tinha naquele momento.
Com o índio pequeno ralado, eu substituí o coco ralado da receita original. Então, obra com maior escala e mais presença urbana foi o outdoor, com que pude participar, junto com outras jovens artistas mulheres, no primeiro Festival Internacional das Mulheres nas Artes, organizado por Ruth Escobar no início dos anos 80. Entre as minhas primeiras realizações de arte pública, que entendia literalmente como arte nas ruas, conceito e atitude, quero citar a animação Dígito, que fiz no primeiro painel luminoso da cidade. Na verdade, era um painel analógico instalado no Vale do Anhangabaú. E anos depois, a distribuição do folheto Pronto para Morar, uma paródia aos folhetos imobiliários então distribuídos em alguns semáforos da cidade. Fui auxiliada nessa ocasião por um grupo de alunos da ECA e levei apenas um par de horas para distribuir cerca de 2.000 folhetos que faziam essa paródia dos folhetos imobiliários e distribuir entre os carros que estavam parados esperando a mudança do semáforo no cruzamento da Avenida Rebouças com a Avenida Brasil. Certamente essa panfletagem foi melhor sucedida que a minha primeira na Praça da Sé. Bom, eu queria também dizer que nesse período produzi muitas espécies de fantasmagorias pré-cinematográficas, que eram as projeções que eu fazia de arte pública na cidade. Essas projeções traziam espécies de fantasmas noturnos, evocando essas mágicas da fantasmagoria, e esses personagens que incluíam uma mosca, por exemplo, que era a versão trash do super-herói, e incluíam também discos voadores, incluíam palavras, como a palavra luz, aqui em Bogotá, Colômbia. Adiante. Sua versão em ideograma na cidade de Lahore, no Paquistão, onde eu fui também ministrar um curso. E são personagens noturnos que me parecem pertencer à arte pública no seu estado mais puro. Adiante. Entretanto, na história do meu percurso de arte pública, eu queria enfatizar a quantidade de obras realizadas é muito menor do que as não realizadas. Eu tenho, na realidade, minha última exposição no exterior, em Nova York, foi non-realized. As obras escolhidas de arte pública, escolhemos 10 entre mais de 60 ou 70 não realizadas. Então, obras de arte pública sempre demandam projetos, pesquisa, visita ao local, às vezes é muito distante, para entender o conteúdo, a escala e a história. E, às vezes, participam de eventos maiores, como bienais, dependem de convites e demandam quase sempre a cumplicidade das instituições. Fora disso, tudo é risco. Tomam meses de preparo, exigem ensaios visuais, exigem maquetes, simulações, e nem todas chegam a bom termo. Vejamos algumas das não realizadas ao redor do milênio, uns antes, outras depois. O Enigma do Duque é uma dessas não realizadas e descende do Paradoxo do Santo, essa aí, que pertence à coleção do Museu de Arte Contemporânea da USP e está lá presente numa exposição que eu estou fazendo agora nesse museu. Mas a sua versão Enigma do Duque foi uma versão proposta para a fachada da Biblioteca do Memorial da América Latina, em evento que discutia a Guerra do Paraguai. O Fábio Magalhães, que então era o diretor
do memorial, levou pessoalmente ao escritório do Oscar Niemeyer, no Rio, mas ele, mesmo dizendo que gostava dos desenhos, e sabendo que a obra seria efêmera, não permitiu sua realização pelo dano que poderia fazer ao revestimento do edifício. Então, essa é uma obra das não realizadas. Estou trazendo 3 ou 4 exemplos de muitas dezenas, né? Adiante, o projeto O Gol Supersônico era uma pintura no espelho dos degraus da arquibancada Tobogã, no Pacaembu, que resgatava a figura anterior da concha acústica, né? E foi outro projeto inviabilizado, depois de muita discussão, também no IFAM, queda de braço entre as secretarias de Cultura e a Secretaria de Esporte, e mesmo exposição em programa de TV sobre futebol. Então, esse projeto também foi inviabilizado, e essa inviabilização demorou cerca de uns 10 anos para resolver que nunca se faria, né? Tem também o projeto Vida, que é essa inscrição em relevo que eu produzi no projeto do arquiteto Jorge Wilhelm para um memorial dos mortos em Auschwitz, no cemitério israelita, em São Paulo, em que eu reparto o fracasso do projeto com um amigo arquiteto que nunca soube o motivo dessa recusa. Em contrapartida, alguns dos levados ao bom termo, que adicionei ao projeto, é como esse que eu fiz no Teorema da Gaveta, na USP São Carlos, esse grande painel em cerâmica, que foi feito em homenagem a um dos professores fundadores do Instituto de Matemáticas, o professor Achille Bassi, uns anos atrás. Ele permanece num espaço protegido da universidade. E também aqui está um trabalho que também dos não realizados, esse já pertencendo ao âmbito da USP, no Maria Antônia, esse projeto para elevador, que esteve diversas vezes em consideração e nunca pôde ser realizado. Adiante. Aqui está um dos bem realizados pela Universidade de São Paulo. Aqui está a Praça Mundus, em homenagem ao geógrafo Milton Santos, nesse campus. Adiante, Martin. Bom, aqui vou resumir aquilo que tem sido o meu trabalho mais consistente nos últimos anos em relação à arquitetura, especialmente a diversas arquiteturas em diversas latitudes permitidas pela transformação dos meios e meu acesso aos meios gráficos digitais. Então, nesse padrões gráficos que puderam, de alguma maneira, se multiplicar e transpor para muitas latitudes. Nessa obra que eu fiz para o Museu Nacional da Aviação em Ottawa, Canadá, houve uma mudança radical dos meus procedimentos, porque as condições foram completamente novas. Havia um convite de um curador que passou pelo Brasil e residia na Austrália, para que eu, artista que morava em São Paulo, fizesse esse trabalho à distância para a fachada desse museu, numa circunstância que havia uma exposição que celebrava a história da aviação. Então, todos os estudos foram feitos de longe, a produção foi local, foi feita à distância, e a informação toda triangulada através desses 3 polos. Então, aqui está como eu pensei a fachada, a distorção que isso havia na fachada, e quando eu
cheguei ao museu, Martin, outro. O trabalho estava quase pronto, realizado, perfeitamente realizado. Para mim foi uma surpresa que me mostrou que o mundo tinha mudado e que eu poderia fazer meu trabalho livre das âncoras do transporte, dos seguros, da reserva técnica, enfim, de todos esses empecilhos para ele poder transitar. Então, meu trabalho ficou marcado, a partir desses anos 90, final dos anos 90, por essas possibilidades abertas por um acesso a outro universo de meios. Então, eu soube que os padrões podiam ser viajar, podiam ser repetidos, podiam ser adaptados, podiam ser renovados e terem, e apesar de serem efêmeros, poderiam ter uma permanência potencial. Ou seja, podiam ser repetidos através dos arquivos. Por exemplo, esse trabalho que foi feito na fachada do prédio da Bienal de São Paulo, em 98, ele depois passou para esse sótão de um museu de arte pública na Dinamarca, onde ele se chamou Tropel Reversed, tropel invertido, que marca essa fantasmagoria de pegadas de animais que invadem o espaço expositivo. Hoje ele está no corredor de acesso à minha exposição no MAC, nesse corredor de vidro que liga o anexo ao prédio principal, numa versão diferente, adaptada à arquitetura. O museu tem os arquivos e pode mostrá-lo eventualmente outra vez, e pode, inclusive, talvez transformar o arquivo para uma outra situação. Então, como essas derrapagens que viajaram extensamente pelo mundo, continuam viajando, e aqui no seu começo, em Montevidéu, e em Porto Rico, quando eles invadiram e se transformavam e se adaptavam a arquiteturas diversas. Ultimamente, elas estiveram no Museu de Seattle por um ano, na verdade, no pavilhão que está em cima de um parque de esculturas, e onde elas ganharam o nome de polvo octopus, pela sua própria configuração, que alude às inúmeras vias expressas que existem nesse terreno, embaixo desse pavilhão de vidro, e também o próprio formato, que parece um polvo, porque minha imaginação ficou muito tomada pelos polvos gigantes que existem no oceanário da cidade, né? Então, adiante. Outras configurações de arte pública efêmera foram essas, como a que eu fiz no museu no MASP, aqui na Avenida Paulista, no ano 2010, que esteve anos depois no Japão, numa pequena ilha de Ogijima, para uma Bienal de Setouchi, e são configurações de céus bordados que replicam o céu real, e os próprios bordados em si também estiveram revestindo esses veículos em trânsito em Curitiba, durante uma Bienal, com a curadoria do professor José Teixeira Coelho, em 2016. Bom, agora eu vou me encaminhando assim para aquilo que é o foco principal que eu desejava trazer aqui, que é a relação com a educação, que eu acho que é o papel principal da universidade. Então, eu sou uma artista que sempre esteve muito ligada a essa esfera da educação em relação ao seu próprio trabalho, né?
Então, vamos passar alguns exemplos. Por exemplo, aqui na exposição Lumen, que eu realizei no Palácio Cristal do Museu Reina Sofia, em Madrid, em que os participantes, que foram adolescentes, responderam à poética do próprio trabalho, interpretaram todo esse diálogo que eu pude fazer com a transparência do edifício. Eles interpretaram com essas palavras que circundavam todos os vidros do Palácio de Cristal e que diziam sobre a sua leitura dessa transparência. As palavras em si também refletiam no chão. Outras oportunidades de educação, de formular processos educativos em relação ao trabalho, apareceram com esse tipo de gráfica que esteve também circulando bastante internacionalmente, como aqui no Museu de Taipei, o Museu de Fine Arts, que essas são pegadas gigantes, o museu é muito extenso, e que depois essas pegadas apareceram no Museu de Houston, Texas, onde as crianças produziram suas próprias marcas e multiplicaram até a saída do museu. Outras marcas de corpo, como identidade pessoal, foram feitas e multiplicadas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, quando os participantes das escolas daquela comunidade puderam multiplicar suas próprias marcas de corpo e colocar pela área urbana da cidade. Adiante, Martin. Com máscaras que eram levadas. Houve um momento em que havia mais de 50 dessas marcas gigantes produzidas para as crianças da comunidade da Maré. Bom, agora estou me aproximando do final. Esse é um resumo que eu quero fazer e quero falar agora dos desafios e estratégias implicadas nos diversos procedimentos de arte pública. É uma história que eu vou contar em três passos. O primeiro passo é esse, é um trabalho que eu fiz na Universidade Cruzeiro do Sul, aqui na zona leste de São Paulo. Esse trabalho em mármore e porcelanato preto era cuidado pela própria universidade, nessa praça construída há uns anos atrás. Pouco tempo depois, ele estava assim. Então, isso aconteceu porque ele estava já grafitado e eu pedi, e houve um movimento de pedir à subprefeitura que tomasse cuidado com o trabalho, e a prefeitura que fez foi pintar tudo de cinza. Acabou com o trabalho. Então, depois o trabalho foi grafitado novamente. O segundo passo é esse aqui, que é o projeto que eu fiz num concurso que eu ganhei em Nova York para fazer as obras do novo prédio da Biblioteca New York Public Library, na livraria de Nova York. Esse projeto, depois de 8 anos, também foi cancelado por diversos motivos, mas eu o refiz aqui em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade. Pode passar, Martin. É um tipo de logotipo? Não, anterior. O anterior, Martin. É um tipo de... É um logotipo, são a palavra biblioteca escrita com mosaico ao redor de todo o edifício e que está sempre bastante danificado pelos próprios serviços públicos da subprefeitura da Sé, que abre a calçada, fecha com cimento, apesar de eu ter deixado 2 toneladas de pedras cortadas na calçada.
e os mapas e os arquivos, todos pertencendo à biblioteca, à Secretaria de Cultura e ao próprio Itaú, que financiou esse trabalho. Ela agora está em processo de restauro e, desejavelmente, também de tombamento. Então, todo o desencanto meu com essa dificuldade, que é uma dificuldade das nossas precariedades da educação e da manutenção de obras na cidade, é que me levou a aceitar o desafio de fazer calçadas feitas pelos próprios moradores, que as fariam e as cuidariam na zona da várzea do Tietê, que é uma zona tomada pelas enchentes periódicas e onde não há calçadas, onde não há serviços de saúde sanitários, onde não há beleza, onde não há espaço público. Então, eu aceitei, com o curador Nelson Brissac, o curador que tinha realizado que eu participei de uma série de exposições chamadas Arte Cidade. Ele me pegou em cima da própria calçada da Mário de Andrade, desencantada com o que eu estava vendo, e eu digo, eu só vou fazer calçadas se os próprios moradores fizerem as calçadas e cuidarem das calçadas. Então, por isso o projeto se chama Nossa Calçada, e aqui está meus primeiros processos de investigação. Eles consistiram, basicamente, em criar 6 módulos para configurar desenhos que eu queria que fossem feitos em colaboração com os próprios moradores, com os motivos da sua área, da sua região em que vivem. E aqui já são tentativas de explicar aos moradores como a gente poderia fazer esse projeto. Esse projeto já tem 8 anos agora. É quase uma missão, assim, quase uma cruzada. Finalmente, estamos chegando ao ponto de fazer as amostras. Aqui, os diversos passos em que os moradores aprendiam a configurar o jacu, por exemplo, que é um pássaro da região do Pantanal. Adiante. Foram feitos, nesses 8 anos, diversos eventos também de fazer cartazes, de poder envolver os poderes públicos. Tudo isso, essa cruzada, quem faz, geralmente, quase que unicamente, é o Nelson Brissac. Mas, ultimamente, esse projeto tem uma parceria da USP também, que é da Politécnica. Adiante, aqui estou eu, um momentinho, passo para trás, no viveiro, com os moradores, explicando e mostrando os desenhos. Eles também colaboraram muitas vezes. E, na colaboração com a Politécnica, que é o professor Pilege, que concebeu e realizou os processos de moldagem e com cimento e pigmentação de pigmento para realizar aqueles módulos. E aqui estão a visita dos moradores da várzea do Tietê, para compreender como é que eles poderiam fabricar esses elementos. Estamos, depois de 8 anos, no momento de fazer as amostras. Aqui estão os moradores entendendo como eles vão montar os módulos. Essas lajotas são drenantes e estão acopladas a um sistema também de drenagem, que o professor Orsini, que já foi ligado a uma fundação conectada à Politécnica, eu não estou mais lendo, por isso eu estou sem os dados completos agora, e esse é o projeto que está sendo feito. Vocês veem, essas figurinhas mostram a escala. Na verdade, tem ainda uma terceira vertente. Assim, é um projeto agora que tem quase 800 metros quadrados, está no início da realização. Os moradores estão inscritos já para realizarem
os módulos e vamos começar fazendo todo o sistema de drenagem construído, e eles, ao mesmo tempo que eles fazem as peças, e vão colocar as peças. Então, isso aí é uma amostra para que ele possa, no futuro, ser realizado por toda a comunidade, mas precisamos que isso seja visto e apreciado e calçado pelos poderes públicos. Eu não sei como vai ser, mas na verdade, no meu caso, tem a colaboração de um caso quase de esperança, assim, vai dar certo, vai dar certo. Tem a colaboração da Associação Amojap, dos moradores do Jardim Pantanal. Estão todos inscritos para fazer essa calçada e as suas próprias calçadas. Então, aqui eu termino minha apresentação, que eu penso que pode, na minha intenção de mostrar qual é essa interface, qual é essa epiderme da arte com a cidade, eu penso que esse é o melhor exemplo de como a gente pode começar a pôr a arte a funcionar. Pôr a arte a funcionar nesse sentido. Aqui, nesse caso, eu tenho minha autoria totalmente compartilhada, repartida com os moradores. Eu confio que esse projeto possa evoluir, então é uma aposta pesada, assim. Bom, terminei. Professora, é um comentário. Eu sou de São Carlos e, portanto, tenho o prazer de ver diariamente a obra da senhora. A minha mulher foi, até recentemente, diretora do ICMC. E eu dizia para ela, uma das maiores honras que você tem é dirigir o instituto que tem uma obra da professora Regina Silveira. Portanto, eu entendo o desencanto de vez em quando, mas a obra da senhora está conosco e é de um valor inestimável. Muitíssimo obrigado. Obrigada. De fato, excedemos o tempo. Eu, mais uma vez, agradeço a Regina, você, por ter compartilhado desse processo. Ela ficou brava comigo, porque isso deu muito trabalho, e tirou ela de outras coisas, porque a Regina tem vários projetos ao mesmo tempo. Então, vocês veem que a carteira de projetos dela é enorme, e, obviamente, são projetos que demandam muito tempo, uma equipe muito grande, enfim. Não muito grande, mas muito qualificada. Mas a ideia também de trazer Regina Silveira para vocês é que ela está com uma grande retrospectiva no Museu de Arte Contemporânea dessa universidade. Então, assim, e uma das razões de ser dessas manifestações culturais é de realmente tentar aproximar essas diferentes unidades que compõem a universidade, né, nessa relação entre a universidade e a sociedade, né? Então, eu entendo que a escolha foi muito acertada. Estou falando assim, um pouco sem modéstia, mas, de fato, ela mostrou como é possível fazer essa relação entre o que se produz, o que se pensa, né, numa universidade como essa, com diferentes aspectos, diferentes momentos desse tipo de intervenção urbana que Regina idealiza, né? Amanhã, então, teremos no mesmo horário a contribuição da Unesp e na quinta-feira da Unicamp. Então, por favor, divulguem para que a gente possa ter um momento aqui não só agradável, mas também de reflexão. Obrigado.